Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter tem a liderança contestada no Rio Grande do Sul. Cavalo paraguaio? Será? Por que o Eduardo Cudê mudou o estilo de jogo contra o Atlético Mineiro? Vamos falar sobre isso. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. É impressionante o complexo de vira-latas de alguns gaúchos, inclusive da imprensa, né? Ao contestar essa liderança do Internacional. Eu sei que é muito cedo, eu não estou dizendo aqui que o Inter vai ser campeão, mas convenhamos, se o Inter conquista a liderança nesse momento, com os resultados que obteve, eu acho, e aí é uma opinião muito minha, que o mínimo que a gente tem que fazer é valorizar. Ou estou errado? O Inter hoje tem uma consistência que não mostrou em outros tempos. O Inter, antes da parada do futebol, já jogava bem, melhor que o seu rival, inclusive nos grenais que perdeu, inclusive nos grenais que disputou, inclusive da Libertadores. Para mim, o Inter foi melhor. Vem a parada, o Inter volta, demora para encaixar um pouco, perde os grenais e tudo mais, e isso realmente fica marcado nesse elenco, no técnico, tudo isso eu sei, dentro da rivalidade local. Agora, o Inter conquistou, antes da parada, o seu objetivo na Libertadores, que era vencer as duas fases eliminatórias, e começou bem a fase de grupos. E agora, na retomada, começa bem também o Campeonato Brasileiro, tendo o Paulo Guerreiro como artilheiro, e aí perde o Paulo Guerreiro e ainda assim vence o então líder junto com ele, Atlético Mineiro, para se isolar na ponta da competição. Tá ruim. Não, mas a gente tem que analisar de que forma chegou lá, porque em 2016 o Inter também liderou o Brasileiro na quinta rodada com o Argel e depois foi rebaixado. Eu não consigo, honestamente, enxergar relação entre uma coisa e outra. Lá você era outro técnico, era outro elenco, não tem nada a ver, isso passou, tem 4 anos. Hoje a gente tem um treinador reconhecidamente tático, inteligente, que conhece futebol, que tem um ótimo histórico com Racing e Rosário Central e que tem feito esse time jogar. Tem feito esse time do Inter jogar. Cara, ele ajustou o sistema defensivo. Mesmo o Vitor Cuesta, que falhou em grenais, mesmo o Moisés, que falhou em grenais, ele conseguiu ajustar. Defensivamente, o time contra o Atlético Mineiro foi uma aula o que ele fez. Ah, mas abdicou de jogar, recuou. Não, senhor. Não, senhor. Marcação também é uma forma de jogar. Se defender também é uma forma de atuar. Ainda mais quando você já tem o resultado a seu favor. O Inter fez o primeiro gol a 7 minutos e ali o Eduardo Cudê pensou o seguinte: bom, o Atlético Mineiro vai chegar. Ele tem velocidade. Ele apostou em 2 alas, no Guilherme Arana e no Mariano, que não conseguiram jogar pelo sistema de marcação do time e, mais do que isso, na capacidade dos seus jogadores. Ele entendeu que o Edenilson e o Patrick conseguiriam suportar esses avanços do Galo e o Galo pouco chegou. Isso não é mérito? A bola rondou a área colorada. E aí? Que defesa fez o Lomba? E aí você tem um garoto, o Zé Gabriel, que é volante de origem, improvisado na defesa e que faz um partidaço. O Patrick correndo o campo inteiro. E aí ele até demora para colocar o D'Alessandro para segurar a bola lá na frente, porque ele não tinha o Guerreiro, que era um cara que na bola longa, quando você afasta na ligação direta, é um cara que faz o pivô, que segura a bola lá na frente. Não tinha alguém que fizesse isso. O D'Alessandro, não o pivô, mas ele tenta com a sua cadência segurar essa bola no ataque colorado. E consegue fazer isso. E aí o Inter respira um pouco mais, que a bola vai, fica um pouco mais, catimba e tudo mais. E o São Paulo começou a mexer no time desesperadamente para tentar alguma coisa. E com a entrada do Eduardo Sacha, ele até consegue furar mais bloqueios, encontrar mais espaços do que o Marrone. Mesmo assim, o Inter não sofreu riscos. Isso que eu tô falando de um jogo. Ah, mas por que o Inter mudou a sua forma de jogar? Cara, não existe uma forma de jogar. Não existe uma definição, uma verdade absoluta de que você precise se abraçar nesse conceito e, independentemente do que aconteça, você manter aquilo que você pensou no vestiário, na preleção. Não, isso é leitura de jogo. Isso é à beira do campo você entender, opa, as circunstâncias são outras, eu vou mexer. Aí ele coloca o Musto, que para muita gente, fechou o time, ele estava vencendo e o Musto entrou bem.
E aí você tem duas formas, não só duas formas, né? Mas você tem essas duas maneiras de jogar. Ou você controla a bola, ou você controla o espaço. E o Inter, a partir daquele momento, se propôs a controlar o espaço. Cara, e tá tudo certo. E aí você tem o Thiago Galhardo, que tá jogando muito bem, que tá encaixado. Um Gabriel Bosquilha que ainda falta, um Marcos Guilherme também. Eu sei que o Inter tem uma limitação de elenco e vai sofrer com isso. Porque na ausência do Guerreiro, por exemplo, não tem um substituto, tanto que o Inter está no mercado. O Alexandre Pato já pediu para pensar, aquela coisa toda, e o Inter realmente não tem que ficar esperando por ele, tem que buscar uma reposição. E em alguns momentos você vai depender da base, do Peglo, que precisa ter mais oportunidades, do Praxedes, como o Zé Gabriel entrou e deu conta do recado. Os laterais, o esquerdo, né? O Moisés parece que dentro de um sistema tático ele acaba se encaixando, e o Saravia é titular absoluto, é mais jogador que o Rodinei, inclusive na marcação. E aí você precisa ter alguém mais agudo ali pelo lado. Seria o Marcos Guilherme, mas que, tudo bem, não rendeu nesse último jogo contra o Galo, mas é um jogador também de qualidade e de velocidade ali na frente. Agora eu não entendo esse desespero para tentar desmerecer uma liderança. Ninguém, pelo menos eu não imagino que dentro do Inter, até mesmo o torcedor, está dizendo que o Inter já é candidato favorito, candidato né? Mas favorito ao título, campeão brasileiro, ninguém está falando sobre isso. Mas eu vejo algumas manifestações da imprensa gaúcha, inclusive, dizendo que o Inter é líder apesar do Eduardo Cudê. Peraí, gente. O trabalho do Cudê é melhor do que o do Renato Gaúcho, nesse momento em 2020. Ah, mas o Grêmio está na final do Gauchão, o Grêmio está invicto há 15 jogos. Me poupe desse discurso, né? A gente está analisando o desempenho e pretensões dentro da temporada, pro tamanho das duas equipes, né? Que tem a ver com Libertadores, com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro. E o Inter está melhor sim, está muito melhor, tem mais consistência, você enxerga, tem padrão. Se vai continuar, se vai disputar lá na frente com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Grêmio, com quem lá que for, e daqui 10, 15 rodadas, como disse o Renato Gaúcho numa coletiva hoje, que a gente vai saber quem é, tá bom. Mas assim, dizer que desmerecer a liderança atual, dizendo que é cavalo paraguaio, me incomoda esse tipo de coisa. Porque a gente sabe o quanto é difícil você pontear um campeonato de pontos corridos, você liderar esse campeonato. Ainda mais um campeonato em que a gente falou, ou imaginava, que antes dele começar, ele estava praticamente definido, que seria o Flamengo na ponta e os outros todos brigando. E um pelotão abaixo que tinha Galo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Inter, e para por aí. E Santos. Não é o que está acontecendo. A gente está vendo um campeonato muito mais em aberto do que a gente imaginava, muito mais indefinido. E aí você tem um time que está começando bem, que não está ali por acaso, que não é aquela liderança, com todo respeito, daquelas equipes que normalmente vêm da Série B ou vencem 2, 3 jogos ali e são líderes inicialmente. A gente não está falando disso. A gente está falando de um time que é bem treinado, que tem um elenco interessante, que pode ser comparado com outros elencos aí dos principais postulantes ao título, e que tem uma consistência, e que tem um padrão, e que está vencendo os jogos principais. Especialmente o recente, que foi contra o Atlético Mineiro do Sampaoli, do badalado Sampaoli, que perdeu 2 seguidas. Foi seguro pelo Botafogo e depois pelo Internacional. Então assim, gente, calma, calma. Cavalo paraguaio, eu acho isso muito... eu acho até agressivo, ofensivo. O Renato Gaúcho não tinha que estar falando isso sobre o rival. Pô, ele não aprendeu. Ele falou isso, ele falou bobagem sobre o Jorge Jesus no ano passado e tomou 5 numa semifinal de Libertadores. Ele falou há 12 anos que ele ia brincar no Brasileiro e o Fluminense quase foi rebaixado. Ele não aprendeu. Não precisa. Faz o dele. Deixa o Inter comemorar. Deixa o Inter valorizar, não é nem comemorar. Valorizar o que está acontecendo agora e passo a passo, jogo a jogo, a gente vai saber ali na frente se realmente essa liderança ela foi mantida, se o trabalho tá bom. Por enquanto tá, mas a galera tem que botar um asterisco, né? Isso aí eu não concordo. E você? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima.